Antes de começar, um aviso. Esse episódio tem conteúdo sensível. Se você ou alguém que você conhece foi ou é vítima de violência doméstica, eu recomendo que você busque ajuda em delegacias especializadas ou pelo telefone 180, a central de atendimento à mulher. 26 de julho de 2025, Natal, Rio Grande do Norte. Uma mulher de 35 anos foi espancada com 61 socos durante 34 segundos dentro de um elevador que ia do 17º andar ao térreo. As imagens são extremamente fortes. Mostra que os socos começaram logo depois que a porta do elevador se fechou. As câmeras de segurança registraram a agressão. A mulher teve fraturas no rosto e no maxilar. Segundo a delegada Vitória Lisboa, o rosto dela ficou completamente desfigurado. Um ambiente monitorado por câmeras de segurança, muitas vezes em tempo real. Eles então entraram no elevador. Lá dentro, ele quis obrigar a jovem a sair do elevador, mas ela se recusou porque sabia que no corredor as câmeras não iriam registrar caso ele tentasse qualquer coisa. Foi quando ele começou a agredir a namorada. Foi o segurança do prédio que acompanhava as câmeras quem chamou a polícia. O homem foi contido por moradores e preso ainda no local. O depoimento disse que as agressões foram fruto de um surto claustrofóbico que teve dentro do elevador. Nas palavras dele. Uma semana depois, no dia 1º de agosto, em Brasília, Distrito Federal, um outro elevador. Câmeras de segurança flagraram uma situação revoltante, gente, de mais um caso de mulher espancada num elevador. Foram registradas dezenas de socos e cotoveladas, isso dentro de um elevador. As câmeras da garagem do prédio registraram o momento em que a vítima chamou o elevador e foi surpreendida pelo agressor. Foram pelo menos 14 golpes. Quando a porta se abre, dá de cara com o marido. Ele dá o primeiro soco e toma a bolsa dela. Os dois entram no elevador. A mulher empurra o agressor e tenta se defender enquanto recebe mais socos. Ela chega a cair, mas depois levanta e o marido continua as agressões com cotoveladas. Foram mais de 3 minutos de socos e cotoveladas. A mulher, de 34 anos, foi levada ao hospital com edemas pelo corpo. Foi lá que médicos alertaram a mãe dela que os ferimentos tinham características de agressão física. Ela passou 5 dias internada em um hospital particular. Foi a mãe da vítima quem procurou a polícia para registrar as agressões contra a filha e formalizar o relato do crime. A defesa do empresário respondeu que vai se manifestar na justiça no decorrer do processo, que tem total interesse na elucidação desses fatos. O primeiro caso foi registrado como tentativa de feminicídio. O agressor foi preso em flagrante. No segundo caso, o agressor foi preso no apartamento onde vivia com a vítima. Policiais encontraram 2 armas de fogo sem registro e mais de 500 munições para diferentes calibres. Ele é investigado por lesão corporal qualificada por violência doméstica, conforme previsto na Lei Maria da Penha, e posse ilegal de arma. As imagens são muito claras, as imagens dolorosas pra gente de assistir, nada justifica uma agressão violenta. E eu fico pensando sempre, naquelas situações que câmeras não flagram, que acontece muitas vezes dentro de casa, é triste demais. Segundo dados do Anuário da Segurança, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve quase 1.500 feminicídios em 2024, o maior número desde 2015. As tentativas de feminicídio também cresceram 19%, chegando perto de 3.900 casos. Seja como feminicídio, como lesão corporal, os relatos se somam. Todo tipo de violência mesmo, de ele me espancar do dia, eu não consegui nem levantar da cama. Teve um dia que ele jogou álcool em mim, a minha filha, a gente deitada na cama, e ele disse que ia matar os dois. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje, com Vitor Boadian, é... Tentativa de feminicídio, quando a violência contra a mulher chega ao extremo. Nesse episódio, eu converso com a advogada Maíra Recchia, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB de São Paulo. Terça-feira, 12 de agosto. Doutora Maíra, em Brasília, uma mulher foi agredida no elevador e ficou 5 dias internada. O caso foi parecido com outro recente, de Natal, em que uma mulher levou 61 socos também no elevador. No caso de Natal, foi classificado como tentativa de feminicídio. Já o caso de Brasília foi registrado como lesão corporal. Você pode começar nos explicando a diferença entre esses dois crimes e por que é difícil diferenciar um do outro?
A gente tem 2 tipos penais que tratam de questão de violência, nesse caso que a gente pode trazer para análise aqui. O primeiro deles tem a previsão no artigo 129 do Código Penal, que trata da lesão corporal, que basicamente é você ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Esse crime, ele tem uma pena de 3 meses a 1 ano de reclusão e ele é agravado quando isso acontece no âmbito de violência doméstica, no âmbito familiar ou então das uniões, como a gente tem a previsão na Lei Maria da Penha, e aí esse crime ele pode chegar de 2 a 5 anos de reclusão. Por outro lado, a gente tem a hipótese prevista no artigo 121A, também do Código Penal, que fala em matar mulher em virtude por razões do gênero feminino. Esse tipo penal, que a gente chama de feminicídio, tem a sua pena de 20 a 40 anos. Então, como que a gente faz para diferenciar uma questão de lesão corporal e de uma tentativa de feminicídio? A lesão corporal, basicamente, é você ter o ânimo de agredir aquela pessoa e não matá-la ou tentar matá-la, como a gente tem a hipótese prevista no caso de feminicídio. O que vai diferenciar essas 2 condutas, basicamente, é o ânimo daquele ofensor, o ânimo daquele agressor. E, especialmente, muitas vezes, a brutalidade com que o crime ele é cometido. É importante a gente ressaltar que, nos casos da tentativa, esse crime ele não se confirma justamente por condições alheias à vontade do agente. Então, a mulher que não vem a ocasionar a sua morte, ou então chega alguém e impede aquela agressão, aquele crime de se consumar, não é o agente que para de uma vez de cometer aquele delito, mas sim uma condição externa que acaba fazendo com que o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. No caso desses 2, porque no caso os boletins de ocorrência trouxeram interpretações distintas. Então, se a gente fosse pegar os 2 casos concretos, o que fez em um deles a autoridade policial identificar uma tentativa de feminicídio e na outra apenas a lesão corporal, a violência doméstica? No momento que há o flagrante ou que o delegado vai tipificar o que vai constar naquele boletim de ocorrência, ele analisa indícios de autoria e de materialidade. No caso que a gente viu acontecer no Rio Grande do Norte, a autoridade policial imediatamente tipificou como tentativa de feminicídio dada a brutalidade com que as ações foram feitas contra a vítima. Naquele sábado, eles aparecem também em outras imagens. Desta vez, discutindo no elevador do condomínio. Igor Cabral segura a porta. Juliana fica no fundo. Segundo as investigações, ele teve uma crise de ciúmes. E a briga terminou em covardia brutal. Ele foi para o elevador que eu estava para tentar me convencer a sair de lá. E eu não saí porque eu sabia que se eu saísse não ia ter câmera para filmar. E ele disse que eu ia morrer e começou a me agredir. Foram 3 fraturas na região do olho direito, uma maior, de lado a lado, abaixo do nariz, e pequenos fragmentos da maçã do rosto. Virando o crânio, outra fratura, essa na mandíbula. A Juliana passou por um procedimento de reconstrução facial. A previsão era de que a cirurgia durasse 4 horas e meia, mas acabou se estendendo por quase 7 horas, devido à complexidade do caso. Já no caso do DF, a autoridade policial entendeu que não estava previsto o ânimos de matar. E eu discordo dessa primeira avaliação. Acho que foi uma avaliação bastante prematura da autoridade policial, dada a gravidade também que o delito foi cometido. Mais uma história pavorosa, As imagens são assustadoras. O homem que aparece nas imagens é Kleber Lúcio Borges, de 55 anos, ele está preso. A agressão foi no condomínio onde o casal mora. Segundo a Polícia Civil, a vítima tem 34 anos de idade. Informou que já sofreu outras agressões. A mulher foi internada e o hospital alertou a família sobre a suspeita de violência física. A mãe da vítima conseguiu as imagens
e procurou a polícia. A gente não pode esquecer que essa vítima ficou internada, houve uma brutalidade na ação daquele agente agressor, a vítima ficou internada por 5 dias. Então, quando você tem um crime tão brutal, praticado de maneira tão aterrorizante contra uma mulher, me parece prematuro a tipificação desse delito como uma lesão corporal e não como, de fato, uma tentativa de feminicídio. Lembrando que as mulheres sofrem através de todos os meios, né? Não é só através de arma de fogo, mas também pelo uso de facas, por socos, chutes, enfim, por uma série de outros meios que acabam levando essas mulheres a óbito ou quase levando essas mulheres a óbito. Então, nesse caso em específico, eu não vejo nem tanta diferença entre os dois delitos, mas sim uma tipificação de lesão corporal, naquele momento que a autoridade policial entendeu não estar presente o ânimo de matar aquela vítima. Isso, infelizmente, a gente ainda acaba enfrentando, né, não só no judiciário, mas nas autoridades policiais, ainda uma relativização dos direitos das mulheres, da aplicação adequada da lei do feminicídio. Doutora, quando a senhora fala o ânimos, parece algo abstrato ou até mesmo subjetivo em última instância, né? Pelo fato de que a gente teve aí 2 casos aí com interpretações distintas. No caso mais recente aí, que foi enquadrado como uma violência doméstica, o agressor, ele tinha uma arma com mais de 500 munições guardadas em casa, embora ele não as usou, não chegou até elas. Isso poderia enquadrar esse ânimo? De que forma a gente consegue materializar esse conceito de ânimos? Esse ânimos, ele é subjetivo mesmo, é a vontade ou a consciência daquele agente em produzir um resultado morte ou em produzir um resultado lesão. O fato dele ter arma em casa e não ter utilizado essa arma para consumar o seu delito, de maneira alguma pode ser uma excludente ou um afastamento da tentativa de feminicídio. Ele agiu ali no momento que ele encontra com a vítima, com que ele tinha à mão e fez as agressões contra ela, né? E que ela só não morreu por circunstâncias alheias. Então, de fato, a vontade do agente de produzir um determinado resultado é uma vontade subjetiva, é algo subjetivo, mas que, pelos indícios de autoria e de materialidade que foram colhidos, me parecem ser bastante sugestivos de uma tentativa de fato de feminicídio, assim como o caso que foi apurado no Rio Grande do Norte. No que eu acho que a gente pode chamar a atenção é que essa é uma primeira tipificação penal no momento que a autoridade policial ela toma conhecimento daquele fato. Depois dessa lavratura do boletim de ocorrência, existe toda uma investigação para se apurar a autoria que já é conhecida, a materialidade, o contexto que essas agressões aconteceram, que vai culminar depois num relatório do delegado de polícia, no caso, para remeter esses autos para o Ministério Público, esse caso para o Ministério Público, para que ele, como titular da ação, promova a ação penal através de oferecimento da denúncia. Nem sempre esse tipo penal, né, que é colocado no início ali do boletim de ocorrência, é de fato o crime pelo qual aquela pessoa, aquele agressor, aquele agente será processado posteriormente. E como a diferença de enquadramento, então, afeta a punição do agressor e como também impacta no processo penal? E, claro, para a vítima, o que muda? O tipo penal, né, o tipo do crime que a pessoa ela é processada tem um impacto direto na dosimetria da pena e depois também, se essa pena ela é em regime aberto, semiaberto, fechado, na progressão desse regime também. Então, é fundamental que os elementos do tipo sejam bastante apurados para que haja devida responsabilização do crime tal como é praticado e não uma desclassificação, muitas vezes preliminar ou inadequada no início, né, bastante prematura, para que o agressor ele seja de fato responsabilizado. Para a vítima, é muito importante que as coisas sejam chamadas pelos nomes que elas de fato são, para que a vítima se sinta protegida, e mais do que isso, que o sistema judiciário atue, né, dando a devida reprimenda penal para aquele agressor. A gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico, inclusive, um protocolo para julgamento
com perspectiva de gênero e de raça, justamente para, nos casos em que as mulheres são envolvidas, ter um olhar diferenciado para as questões de gênero, na própria apuração do crime. E isso é muito importante. Eu falo que o Brasil ele tem uma legislação muito extensa no que diz respeito à proteção das mulheres, né, dos direitos das mulheres, e que bom que nós temos essa legislação. Mas, por outro lado, isso é um sinal de fracasso da sociedade brasileira, que ainda não entendeu as mulheres como sujeitas de direitos, a ponto de termos tantas leis que visam proteger sua saúde física, sua saúde mental, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a Lei Mari Ferrer, a Lei Carolina Dick, uma lei da importunação sexual, a Lei do Minuto Seguinte. Então, é importante que esses delitos sejam tipificados e punidos de fato como aconteceram, para que as vítimas, para que primeiro a nossa legislação tão extensa seja respeitada, mas que as vítimas também se sintam protegidas e confiantes no Poder Judiciário. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Maíra Recchia. Doutora Maíra, a mulher agredida em Brasília não queria medida protetiva. E quem fez a denúncia formal foi a mãe dela. O que a lei diz nos casos em que não é a vítima que faz a denúncia formal? Qualquer pessoa pode denunciar qualquer tipo de violência contra as mulheres. Inclusive, a gente tem canais públicos, tanto o Disque 100 quanto o Disque 80, para que qualquer pessoa, conhecendo qualquer caso de abuso ou de violência contra as mulheres, possa denunciar. Uma das grandes inovações da Lei Maria da Penha é tratar esse tema de violência doméstica como tema de debate público. Sai da residência privada, sai daquele jargão de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e vem para o ambiente público. Inclusive, a ação é uma ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público que oferece essa denúncia. Então, as pessoas que tiverem conhecimento podem também levar ao conhecimento de casos de violência, podem levar ao conhecimento da autoridade policial. Doutora, no caso da agressão em Brasília, o delegado que lavrou o auto, ele não classificou como feminicídio na justificativa dele. Eu vou trazer aqui um trecho. Ele diz, abre aspas, o feminicídio tentado, ele precisaria ter continuado agredindo essa mulher. Ele precisaria ter pisado nela, fecha aspas. Aí um trecho da fala do delegado. A senhora não acha que se esse caso fosse tratado por uma delegada mulher, por exemplo, isso não poderia ter uma sensibilidade diferente no caso? Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Na verdade, a gente enfrenta uma dificuldade da real tipificação do feminicídio desde 2015, quando a lei começou a valer. Me chama muito a atenção essa declaração, justamente porque ela relativiza a integridade da mulher, a proteção à mulher, a saúde e a própria segurança dessa mulher. Porque a gente tem qualificadoras, tanto no homicídio quanto no feminicídio, que são os meios com que esses crimes são praticados. E me parece que o delegado estava mais querendo aferir uma qualificadora do que, de fato, entender pela aplicação da lei do feminicídio, porque o que a gente viu foi bastante cruel e bastante brutal. Exigir ou ainda imaginar que tivesse que ter mais crueldade para se tipificar uma conduta como tentativa de feminicídio, me parece que coloca as vítimas numa outra posição, relativizando por completo, de fato, os seus direitos e suas garantias fundamentais. É importante a gente falar que são direitos básicos, direitos humanos, princípios fundamentais de direitos humanos. Então, eu lamento e acho que sim, a disparidade com relação aos gêneros muitas vezes depende também de quem aplica, e não por acaso essa iniciativa do CNJ, que data de 2021, mas se tornou de maneira obrigatória em 2023, para que a gente tenha um olhar diferenciado para questões de gênero e raça, um protocolo de fato para julgamento com perspectiva de gênero e raça nos casos em trâmite no Brasil, visa justamente isso, corrigir essas disparidades e essa diferença entre os gêneros durante o processo judicial. Agora sim, vamos falar dos números bastante preocupantes. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no mês passado, em julho, mostrou um aumento de 19% nos casos de tentativa de feminicídio. Foram mais de 3.800 casos em 2024. Doutora Maíra, o que explica essa alta? Eu acho que a gente vive um momento que o ódio e a misoginia têm sido uma crescente.
né? A gente vê, inclusive, o engajamento nas redes sociais quando se trata de ataque às mulheres, inclusive com monetização de conteúdo que ataca as mulheres. A gente tem visto, inclusive, grupos, né, com falas misóginas já desde a tenridade, desde adolescentes, por exemplo. Então, a gente tem visto, assistido uma crescente nesses atos de violência contra a mulher como um todo. Um levantamento do Observatório da Mulher contra a Violência mostra que é preciso dar mais visibilidade aos direitos das mulheres. Daniela Grelan, diretora executiva de uma das instituições que participaram do estudo, diz que quase metade das brasileiras com mais de 16 anos já sofreu alguma violência. Na prática, 40 milhões de mulheres brasileiras. E cabe a pergunta, será que os mecanismos, os equipamentos públicos estão prontos para atender essa demanda? O que chama atenção é os números das tentativas, né, que são feminicídios não consumados. E eu acho que, por outro lado, enquanto a gente tem um aumento dessa crescente, a gente tem algumas políticas públicas que vêm funcionando. Então, a concessão de medidas protetivas de urgência, hoje, com os agressores tendo que usar a tornozeleira eletrônica para monitoramento, se não vai descumprir aquele padrão, né, de distanciamento da vítima. A gente tem botão do pânico, um aplicativo que fala do botão do pânico para que as mulheres também em perigo possam se socorrer. A gente tem uma patrulha Maria da Penha. Então, algumas políticas públicas elas têm funcionado de modo que essas mulheres não são vítimas do feminicídio consumado e acabam sendo vítimas das tentativas. Acho que, de alguma maneira, a gente tem conseguido evitar que o crime se consuma. Mas o que, infelizmente, nós temos visto, de fato, é um aumento crescente, um aumento de todas essas ações contra as mulheres. Sejam os xingamentos, o ódio, a misoginia nas redes sociais, a violência psicológica, mas também a violência física contra todas as mulheres. Doutora, como a senhora mencionou, a lei do feminicídio aí completa esse ano 10 anos, uma década, e a gente vem assistindo um crescente dos casos, tanto de feminicídio como de tentativa de feminicídio. Será que a essa altura a gente ainda pode justificar como um esclarecimento maior da sociedade para denunciar e que por isso está havendo maior número de denúncias ou não? Ou será que a sociedade está mais violenta e que faltam outras políticas para a gente efetivamente começar a ver esses números reduzindo? O que a gente precisa fazer para reduzir esse cenário, doutora? Eu acho que é uma somatória desses dois fatores. A gente tem uma conscientização maior hoje, com toda essa legislação, inclusive, do que caracteriza a violência, como as mulheres podem se proteger e se socorrer do judiciário. 8 em cada 10 mulheres se consideram mal informadas a respeito da Lei Maria da Penha, segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero. O levantamento também aponta que a maioria das vítimas não conhece a rede de proteção que ajuda a romper com o ciclo de violência doméstica. E, por outro lado, a gente tem, sim, uma escalada absurda de casos de violência contra as mulheres. E isso acaba retroalimentando esse sistema. Eu acredito muito que, para resolver essa grande epidemia de violência contra as mulheres que a gente tem hoje no Brasil, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, a gente tem que cumprir quase com uma tríade assim, de melhorias. Então, em primeiro lugar, é fazer, de fato, uma reeducação, uma transformação cultural e social numa sociedade que ainda é bastante machista. Eu acho que é a gente ter políticas públicas efetivas, por exemplo, como a Delegacia de Defesa da Mulher funcionando 24 horas, né? E não só, na sua esmagadora maioria, durante o período comercial, mas sim também aos finais de semana, sim também no período da noite, e a gente ter ferramentas, de fato, de prevenção e de punição desses agressores, com a reeducação desses agressores também. Porque o que acontece, via de regra, é a gente afastar aquele agressor daquele núcleo familiar, para que ele não promova mais violência contra aquela mulher, mas se ele não se trata e ele também não acaba com essa conduta misógina, ele vai reproduzir essa violência em outros lares, né, em outros núcleos familiares. Então, eu acredito muito nessa reeducação, nessa transformação social, na proteção através de políticas públicas efetivas, na prevenção, mas também na reprimenda nos casos que houver algum tipo de violência contra as mulheres. Doutora Maíra, muito obrigado pela sua participação e volte outras vezes aqui no assunto.
Obrigada, eu que agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui conversando com vocês. Esse foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Vitor Boiadian e fico por aqui. Até o próximo Assunto.